Um ano após os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, entidades de jornalismo se reuniram hoje no Instituto Vladimir Herzog, em São Paulo, para pedir que as autoridades tomem providência sobre o caso e para cobrar ações de proteção a profissionais que atuam na região amazônica. As associações dizem que as respostas sobre o crime dadas até agora pelas autoridades são insuficientes. Por isso, a iniciativa tem como objetivo apresentar dados, cobrar as autoridades públicas nacionais e chamar atenção para os desdobramentos internacionais do caso. Para que episódios como esse não se repitam, é necessário ir além, é necessário identificar e responsabilizar todos aqueles que se beneficiaram da morte de Dom e de Bruno e que têm interesse em silenciar aqueles que lutam pela proteção do território do Vale do Javari. A gente recebeu com muita preocupação a notícia de que o processo voltou à fase de instrução para a oitiva de testemunhas. Há um ano, em 5 de junho de 2022, o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram em uma emboscada no rio Itacoaí, nos limites da terra indígena Vale do Javari, no estado do Amazonas. 10 dias depois, eles foram encontrados esquartejados, queimados e escondidos na floresta. O correspondente do jornal britânico The Guardian e o indigenista articulavam um trabalho para denunciar crimes socioambientais na Amazônia. As organizações de defesa da liberdade de expressão falaram hoje sobre a importância da continuidade desse trabalho e cobraram medidas de defesa para os comunicadores, indígenas e defensores de direitos humanos que atuam na região. Quando essas pessoas são assassinadas, todos ficam ameaçados. Não só os defensores, os ativistas, os indígenas, as lideranças e os jornalistas que cobrem também essa causa. Porque defender a causa da Amazônia não é desqualificar o jornalismo, ao contrário, a gente tem que ter um lado, nós estamos no lado sempre daqueles que precisam do nosso apoio. A ONG Repórteres Sem Fronteiras também apresentou hoje dados preliminares do Observatório de Violações da Liberdade de Imprensa na Amazônia. O estudo parcial revelou que aconteceram 62 casos de ataques contra jornalistas entre julho de 2022 e maio de 2023 na Amazônia. O mapeamento mostrou ainda que houve 32 tentativas de impedimento de cobertura jornalísticas na região, sendo que em 13 desses casos foram registradas agressões físicas. O atentado contra Dom Phillips e contra esses outros 62 jornalistas que a gente monitorou durante esse período de 10 meses, entre julho de 2022 e maio de 2023, representa uma violação que não é somente a integridade física e emocional e psicológica desses profissionais, desses comunicadores, mas também um atentado direto ao direito à população, à sociedade brasileira de ser informada sobre as grandes questões do nosso tempo. Em resposta, o porta-voz do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rodrigo Portela, disse que o governo apoia as investigações que tratam de violências contra jornalistas e acompanha o caso de Bruno e Dom. Pedindo a crítica social, pedindo a pressão social, o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Justiça, através do Observatório, também tem esse compromisso com a classe jornalista. Então, nesse dia do meio ambiente, nesse dia de um ano da morte, dessa infeliz morte, a gente tem que fazer esse grito pela liberdade de imprensa e pelo contato, pelo diálogo amplo e restrito com a classe jornalística e o governo federal. Em todo o território brasileiro, desde 2010, mais de 30 jornalistas foram assassinados. O Brasil é o segundo país da América Latina com maior número de casos de jornalistas mortos, atrás somente do México. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou mais 2 suspeitos pelas mortes de Bruno e Dom. São eles Rubem Dario da Silva Vilar, o Colômbia, apontado como mandante do crime, e o pescador Jânio Freitas de Souza. A informação foi divulgada ontem pelo Fantástico da TV Globo. Além disso, 3 pescadores confessaram ter participado dos assassinatos. Amarildo da Costa Oliveira, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima. Eles estão presos e devem ser levados a júri popular. O Ministério Público Federal também denunciou 10 pessoas por associação criminosa para pesca ilegal na região do Vale do Javari. O ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e o ex-coordenador-geral de monitoramento territorial da entidade, Alcir Amaral Teixeira, também foram indiciados por omissão.